Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos então para mais uma aula nossa aí, Nossa Senhora! O e-mail está aqui para vocês, já sabem, o historiacomb1@outlook.com, Facebook, Insta, e o celular para mensagem, o 3291650267. Professor, para que servem as suas aulas? Para qual tipo de prova? Qualquer prova que caia em conteúdo de história, beleza? Você já sabe então, ok? Mas nós estamos falando sobre história do Brasil. E nós estamos com esse novo projeto, esse novo tipo de aula, que são o quê? Revoltas do Brasil, parte 5. Exatamente isso, Revoltas do Brasil. Professor, nesse filme, nessas aulas de Revoltas do Brasil, você vai falar de algumas revoltas que aconteceram no Brasil? Exatamente isso. Revoltas que aconteceram desde o período colonial até a Primeira República. Nossa, professor, que tantas revoltas que você vai falar, meu Deus, que aula boa para mim. Muito obrigado pelo elogio da aula boa, ok? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Exatamente isso, Confederação do Equador. Ok, beleza, tudo bem? Vamos lá então. Confederação do Equador de 1824. Aqui já temos que sacar uma coisa, né? Óbvio. 1824, o que é isso? É uma data. Oh, meu Deus do céu, não sabia. Mas 1824 é o quê? É o período em que o Brasil está no Império. Professor, esse movimento, essa revolta, essa revolução, sei lá o que for, está acontecendo no período chamado Império do Brasil? Exatamente isso. Lembrando que em 1822 você tem o quê? A proclamação da independência, né? Independência ou morte, né? E aqui, nesse período do Império, você tem dois, né? O primeiro Império e o segundo Império, ou primeiro reinado e segundo reinado. Aqui, nesse caso do primeiro reinado, nada mais, nada menos que nós temos aqui Dom Pedro I, ok? E o que acontece? Vamos introduzir para vocês aqui uma coisa aqui para entendermos o que foi a Confederação do Equador. Você tem a proclamação da independência, aquelas coisas e tudo mais, né? O Brasil é independente, né? Tem as suas relações cortadas com a metrópole. Mas o imperador, em 1823, é formada uma Assembleia Constituinte para promulgar uma Constituição. Nesse caso, essa Constituição teria que ser promulgada, votada. Óbvio que quando Dom Pedro I olha o esboço dessa Constituição e vê que essa Constituição vai limitar várias partes do seu poder, ele dissolve a Constituinte de 23 e outorga uma Constituição. Exatamente isso. A Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil. A primeira, e ela é imposta. Lembrando que outorga uma Constituição, é uma Constituição que ela é imposta. Você não tem uma votação, ela não passa por uma discussão. Ou seja, chega o cara do Poder Executivo e fala, ó, tá aqui a Constituição e pronto, acabou. É minha. É uma Constituição que vem de cima para baixo. E essa Constituição, pessoal, essa outorga dessa Constituição, ela vai gerar, e muito em regiões do Brasil, descontentamentos. Por causa de quê? Essa Constituição, pessoal, além de várias coisas criadas, como também o poder moderador, que dá amplos poderes ao imperador, ela vai ser uma Constituição que vai ter uma centralização muito grande de poder na mão do imperador. O intervencionismo do imperador, ele é demais, ele mexe nas províncias, né? Nada mais, nada menos que o estopim dessa revolta aqui, que vai acontecer em Pernambuco, é uma intervenção e mostra que o poder do imperador é forte, tranquilo? E óbvio que o poder dos burocratas portugueses, lembrando
mesmo tendo a independência, pessoal, várias pessoas que ficam nos melhores cargos, né, o círculo íntimo do imperador, são quem? São portugueses, né? Então é uma coisa meio doida, né? Mas tudo bem. Você tem reações, por exemplo, reações na Bahia, né, de lusofobia, né, essa ideia anti-lusitana, né, com a ideia pregando a secessão, a separação e tudo mais, mas o movimento mais forte, né, e de grande impacto já no começo do Brasil independente é a tal da Confederação do Equador, que ocorre aonde? Em Pernambuco. Meu Deus, professor, Pernambuco é um local muito agitado, né? Exatamente isso, pessoal. Pernambuco tinha muitas ideias iluministas, ideias liberais correndo em Pernambuco. Então, é um local onde você tem quais as principais revoltas que vão acontecer de grande impacto no Brasil. Tranquilo? O caráter é emancipacionista, ou seja, a ideia de você ter a separação, nesse caso, desse poder centralizador do rei, né, do imperador, e uma ideia republicana. Tranquilo? Continuando. Cipriano Barrata, né, Europa. Cipriano, pessoal, foi para a Europa para eu esqueci, fugiu a palavra. Ele foi para a Europa representar a Bahia nas cortes, e quando ele volta da Europa, ele volta com várias ideias, né? E dessas ideias, esse questionamento contra esse poder central, esse poder centralizador e intervencionista, é também um poder em que você tem uma grande participação de portugueses contra essas, vamos dizer, essas ideias arbitrárias do poder central. Óbvio que a imprensa nesse momento tem um destaque muito grande, né? Que ela vai circular esses ataques contra esse poder central, né? Contra essa centralização. No caso dos Andradas, a ideia do Tamoio, né? Cipriano e Frei Caneca, o Cipriano com o Sentinela da Liberdade, o Frei com o Tífice pernambucano, onde vai ser destacado e divulgado esses ataques, essa arbitrariedade contra essa arbitrariedade do poder central, né? Assim, do poder de Dom Pedro I. Cipriano, né, ele tem esses movimentos, ele é preso e vai começar a se destacar duas pessoas, Frei Caneca e Paz de Andrade. Aí tá um ponto importante. Frei Caneca, pessoal, tem os seus ideais, né, por causa da venda de caneca, que todos que você já sabe, mas ele vai dar um ar aqui mais pro lado da escravidão. Já Paz de Andrade é o outro lado. Mas o que nós temos que entender aqui? As causas principais. As causas principais que levaram esse movimento. O descontentamento com a centralização política, como eu já falei para vocês. A centralização do imperador, principalmente por causa dessa outorga dessa Constituição, e esse intervencionismo dentro das províncias vai levar uma agitação muito grande dentro dessas províncias, uma revolta, um descontentamento que, óbvio, chega uma hora, vai pular para fora, né? Influências portuguesas na vida política. Lembrando, o círculo íntimo de Dom Pedro I são pessoas portuguesas, são pessoas que estão em grandes cargos e influenciam em muito nas ideias de Dom Pedro. A escolha de Paz de Andrade Eita, não, agora parou, é tudo. Ah, não, voltou. A escolha de Paz de Andrade, agora não tá indo. Eita, nós, hein? Aí, por que o negócio não está circulando? Essa é a questão. Essa é a questão. Por que você não vai circular, meu filho? Circula aí, meu filho. Circula. Vai. Escolha de Paz de Andrade, né? Mas Dom Pedro indica Paz Barreto. Estopim, Recife e Olinda não aceitam. Paz de Andrade, pessoal, era uma pessoa que ela era apoiada pelo povo, né? Era uma pessoa
que tinha uma reputação, vamos dizer, uma imagem mais bem vista, né? É uma pessoa mais popular. Só que a influência, o intervencionismo, esse poder central de Dom Pedro I, ele tira essa ideia de Paz de Andrade ficar no governo de Pernambuco e põe um outro cara de sua confiança, Paz Barreto. Só que esse cara, o pessoal não ia com a sua cara. E aí tá o estopim. Recife e Olinda não aceitam essa substituição. E tá decretado a revolta, a Confederação do Equador. Para obter mais apoio, né, eles começam a fazer peregrinações, né, buscar apoio com Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, entre outros. Por isso a ideia de Equador, né, Confederação do Equador, perto da linha do Equador. Paz de Andrade vai elaborar, né, depois da tomada, né, e tudo mais do governo, uma nova Constituição, um projeto de uma nova Constituição, muito ligada à Constituição colombiana, porque naquela época a Constituição colombiana era uma vista das mais liberais da América, tranquilo? América Latina, e Frei Caneca vai apontar num tema que é um pouco complicado, que é a ideia da extinção do tráfico de escravo para o porto de Recife. Aí nós temos uma crise dentro da revolta. Por quê? Como eu já falei para vocês, gente, a Confederação do Equador ela é um movimento de caráter urbano popular, mas ela envolve muitas pessoas. Envolve pessoas populares, né, pessoas da população, né, em geral, mas a elite também está nesse momento. E quando se fala em fim de escravidão, essa elite fica um pouco desconfiada do que pode acontecer. Então sem dúvida, um dos motivos também para esse declínio desse movimento, tranquilo? É um movimento, como já falei, urbano e popular, tranquilo? É um movimento urbano e popular. Tem a participação da população, óbvio, né? E elite, né? A participação da população e elite. Eita, o negócio não quer sublinhar. Vamos lá, participação. Vai, meu filho. Oh, meu Deus. Vai, participação da população e elite. Como eu já falei para vocês, a população vai atuar, né? Nesse caso, aceita a participação de mestiços, e entre outros, nas frentes de batalha, né? Pessoal que vai compor os rebeldes que vão levar esse movimento às lutas e tudo mais, às lutas armadas. Só que esse pessoal vai começar a levar para um lado muito mais radical. E o problema é que a elite vai ficar com medo, né? Também temos que destacar que, além de ter essa participação urbana, né, popular da elite, você tem a participação também de estrangeiros, como no caso aqui, como está aqui, um português liberal, João Guilherme, né? Você tem essa participação popular dentro aqui dessa manifestação, mas há uma radicalização. Essa radicalização, pessoal, se transfere através dos ataques que vão ocorrer contra os portugueses, como os chamados ataques mata-marinheiros. E nesse momento, você tem um medo dentro de quem? Da elite que apoia esse movimento. E essa elite vai ficar um pouco desconfiada com essa radicalização, levando uma divisão dentro do próprio movimento que vai chegar ao seu fim. Tranquilo, pessoal? Pessoas vão ser presas, pessoas vão ser mortas, entre elas Frei Caneca fuzilado. Tranquilo? Essa foi a Confederação do Equador. Aqui, ó, no nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia a parte de História. Valeu, pessoal. Um abraço aí, valeu. Espero vocês na nossa próxima aula de quê? Revoltas do Brasil. Valeu!